Questão 2. Os gráficos de f e g são dados. Use-os para calcular cada limite. Caso não exista, explique por quê. Bom, pessoal, para a gente calcular os limites procurados, a gente vai precisar calcular os limites das funções de f e g nos pontos -1, 0, 1 e 2. Então, vamos olhar inicialmente aqui para o gráfico da função f. Esse aqui é o gráfico da função f. Qual é o limite de f de x quando x tende a -1? Onde é que está o -1? Está aqui, ó. Aqui está o -1, né? X igual a -1. Quando x se aproxima de -1, olha só, o f de x está se aproximando de -1. E aí a gente escreve que o limite de f de x quando x tende a -1 é igual a -1. Agora, qual é o comportamento de f quando x se aproxima de zero? Aqui está o zero. Ó. Quando x se aproxima de zero, f de x também se aproxima de zero. Então, o limite de f de x quando x tende a zero é igual a zero. Vamos ver o comportamento da função f quando x se aproxima de 1. Aqui está 1. Ó. Quando x se aproxima de 1, o que acontece com o f de x? Também está se aproximando de 1. Então, o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 1. Por fim, o comportamento da função f quando x se aproxima de 2. Aqui está o 2, ó, tá vendo? Quando x se aproxima de 2, ó, o f de x também se aproxima de 2. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 2. Uma observação. Observe que o f de 2 é igual a 1. Mas quando a gente trata de limite, a gente não está interessado no valor da função no ponto x igual a 2. A gente está interessado no valor da função nas proximidades de 2. Qual é o comportamento da função quando x se aproxima de 2? É por isso que o limite aqui é 2. Bom, agora vamos fazer a mesma coisa para a função g. Qual é o comportamento da função g quando ela se aproxima de -1? Olha só, aqui está o zero, aqui está o -1. Quando x se aproxima de -1, o g de x vai se aproximar de zero. Então, o limite de g de x quando x tende a -1 é igual a zero. Agora, vamos ver o comportamento da função g quando x se aproxima de zero. Ó, aqui está o zero. X se aproximando de zero, ó, x se aproximando de zero, o g de x vai se aproximando desse valor aqui, né? Vamos dar uma estimativa aqui, 1,3, né? 1,3. Então, limite de g de x quando x tende a zero é igual a 1,3. Bom, agora o limite de g de x quando x tende a 1. Esse não existe, pessoal. Por que não existe? Vamos discutir? Ó, aqui está o 1, tá vendo? Vou fazer x se aproximar de 1 por valores menores do que 1. O que acontece com o g de x? Se aproxima de 2. Então, o limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda é 2. Agora, eu vou fazer o x se aproximar de 1 por valores maiores do que 1. O que a gente observa? Ó, g de x está se aproximando de quem? De 1. Então, o limite de g de x quando x tende a 1 pela direita é 1. Opa, o limite à esquerda está dando 2, o limite à direita está dando 1. Então, a gente conclui que o limite quando x tende a 1 não existe. Aqui, não existe. Por fim, o limite de g de x quando x tende a 2. Aqui está o 2, ó. Quando x se aproxima de 2, o g de x está se aproximando de 0. Então, o limite de g de x quando x tende a 2 é igual a 0. Muito bem. Extraímos aí todas as informações que a gente precisa para resolver essa questão número 2. Vamos lá. Então, tá aqui as informações, ó. Repetir as informações aqui. No item A, está pedindo para calcular o limite de f de x mais g de x quando x tende a 2. Volto a frisar aqui para vocês que o objetivo dessa sessão é trabalhar as propriedades dos limites. Então, aqui eu tenho o limite de uma soma. O que é o limite da soma? É a soma dos limites. Aí você escreve limite de f de x quando x tende a 2 mais limite de g de x quando x tende a 2. Estou usando propriedade dos limites. Limite da soma é a soma dos limites. Bom, quanto vale o limite de f de x quando x tende a 2? Está aqui, ó, vale 2. Mais, quanto vale o limite de g de x quando x tende a 2? Limite de g de x quando x tende a 2 dá 0. Então, 2 mais 0, isso dá 2. Pronto, já é o item A. Item B, limite de f de x mais g de x quando x tende a 1. Aqui a gente tem uma soma, né? Uma soma. E o limite da soma é a soma dos limites. Desde que os limites existem. Desde que eles existem. Mas o limite de g de x quando x tende a 1 não existe, né? O limite de g de x quando x tende a 1 não existe. Então isso aqui não existe, né? Não dá para a gente aplicar a propriedade
as propriedades aí, né? Esse não existe. Item C, limite de f de x vezes g de x quando x tende a zero. Novamente eu tenho um produto e o limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites existam, né? Limite de f de x quando x tende a zero existe e o g de x quando x tende a zero também existe. Bom, então, o que vai ser isso? Vai ser limite de f de x quando x tende a zero vezes limite de g de x quando x tende a zero. Bom, limite de f de x quando x tende a zero, dá zero. Vezes limite de g de x quando x tende a zero é 1,3, 1,3, né? E 0 vezes 1,3 dá zero. Item D, limite de f de x sobre g de x quando x tende a menos 1. O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que os limites existam e, além disso, o limite de g de x quando x tende a menos 1 tem que ser diferente de zero. Então tá aqui a situação, né? Os limites existem? Existem. Mas o limite de g de x quando x tende a menos 1 é diferente de zero? Não. Então esse limite aqui não existe. Então, abusando da notação, igual a não existe. E para finalizar a questão 2, o item é limite de x ao cubo f de x quando x tende a 2. Então, inicialmente aqui a gente tem um produto, né? O limite do produto é o produto dos limites. Limite de f de x quando x tende a 2 existe, olha lá. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Isso aqui é limite de x ao cubo quando x tende a 2 vezes limite de f de x quando x tende a 2. Muito bem. Limite de x elevado a n quando x tende a a é a elevado a n. E o a aqui no caso é o 2. Então isso aqui vai dar 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Vezes o limite de f de x quando x tende a 2. Ó, limite de f de x quando x tende a 2, isso dá 2. 2 ao cubo dá 8, vezes 2, 16. Ó, acabou. Seguinte, limite de raiz quadrada de 3 mais f de x, quando x tende a 1. O que vai ser isso? Limite da raiz é a raiz do limite. Isso é raiz do limite de 3 mais f de x, quando x tende a 1. E esse limite aqui dentro ele vai ser diferente de zero, né, pessoal? Por quê? O limite de f de x quando x tende a 1, cadê? Quando x tende a 1, ó, dá 1. Quando se somar com esse 3 aqui, vai dar 4, que vai ser maior do que zero. Bom, pouco mais. O que vai ser isso? Limite da soma é a soma dos limites, né? A ideia é trabalhar as propriedades dos limites. Isso é raiz quadrada de limite de 3 quando x tende a 1, mais limite de f de x quando x tende a 1. Pouco mais. Isso vai ser igual a raiz quadrada, vou botar aqui, igual a raiz quadrada de quem? Ó, limite de uma constante é a própria constante, então isso aqui vai dar 3. Mais limite de f de x quando x tende a 1, cadê? O limite de f de x quando x tende a 1 dá 1. Então isso vai dar a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Acabou.